Olá! Aqui nesse vídeo vamos falar um pouco de fração, especificamente sobre soma e subtração de fração. Bom, uma fração é uma ou mais parcelas de um todo que foi dividido em partes iguais. Aqui nós temos um exemplo de uma barra de chocolate. A barra é uma barra, só que ela é toda dividida em partes iguais. Então, essas partes é justamente a parcela da fração. Quando nós dividimos ou quando se divide uma barra de chocolate nesses cubinhos, o que está se fazendo é justamente fracionando a barra de chocolate. Portanto, fracionar é o mesmo que dividir. Outros exemplos de frações seriam um pão de forma, por exemplo, quando se divide em fatias. Quando você, um pão normal, divide no meio, fazendo duas bandas, você simplesmente está fracionando ele em duas partes iguais. Cada parte desse fracionamento é uma parcela dessa fração. E tantos outros exemplos que temos aqui no nosso dia a dia. Quando dividimos um pedaço de madeira em partes iguais, também estamos fracionando da mesma forma. Ok? Portanto, fração é isso. É uma ou mais parcelas de um todo que foi dividido em partes iguais. Bom, vamos entrar propriamente dito na soma e subtração de frações. Bom, primeiro caso é quando o denominador dessas frações, ou os denominadores, são iguais. Neste caso, o processo para encontrarmos o resultado da soma dessa fração com o mesmo denominador é muito simples. Observe nesse exemplo. 4 sobre 2 mais 3 sobre 2. Notem que o denominador é o mesmo para ambas as frações. 2. Qual é o procedimento? Conservamos esse numerador comum às duas frações e somamos os seus numeradores. Portanto, o resultado dessa soma de fração é 4 mais 3, que é 7, sobre 2, que é o denominador comum às frações que estão sendo somadas. Essa lógica ou esse procedimento pode ser adotado para muito mais frações, um número de frações superior a 2, por exemplo, 3 frações, 4 frações, 5 frações, 10 frações. É o mesmo procedimento. No caso da soma de 10 frações com o mesmo denominador, simplesmente conserva o denominador e soma todos os 10 numeradores, chegando ao resultado final, que vai ser a soma dos numeradores sobre o denominador comum a todas as frações. Esse é o primeiro caso. Agora vamos para o segundo caso, que é a soma e subtração de fração com denominador diferente. Quando as frações possuem denominadores diferentes, é necessário encontrar outras frações equivalentes a estas que possuam denominadores iguais. Vejam, notem, o que nós vamos proceder é buscarmos frações equivalentes a estas frações, que tenham um denominador igual. Vejam, uma fração equivalente à outra é a que corresponde ao mesmo valor. Uma fração equivalente a essa é aquela que dividindo o seu numerador pelo denominador dá o mesmo valor que esta fração aqui. A mesma lógica para todas as outras frações. Então, para isso, para operarmos essa soma e subtração de fração com denominadores iguais, nós vamos proceder em 4 passos. O primeiro passo, no caso desse exemplo, e também há outras tantas frações de denominadores iguais que queiramos somar ou subtrair, é o mesmo. Aí nós vamos, o primeiro passo, vamos tomar como exemplo essa soma e subtração aqui dessas frações. Primeiro passo,
Vamos encontrar o mínimo múltiplo comum entre os denominadores. Lembrando que os denominadores são 4, 5 e 6. 4, 5 e 6. E como é que a gente faz isso? Fatorando, que é uma ferramenta da matemática. E como é que nós vamos fazer isso? Nós alinhamos aqui, nós colocamos ele lado a lado, cada um desses denominadores, e vamos começar a dividirmos, a começar pelo menor número divisor de um dos três, sendo que depois do 1, claro. Então, tem o primeiro número que nós vamos dividir, fazemos a fatoração, dividir, é o número 2. Olha, 4 divide por 2, o resultado é 2. 5 não divide por 2, portanto, a gente repete aqui, 6 dividido por 2 é 3, colocamos o 3 aqui embaixo. Nota que ainda tem algum número aqui que dá para dividir por 2, então nós pegamos de novo, repetimos o 2 e dividimos o 2 por 2, dá 1. 5 não divide, repete o 5, 3 não divide por 2, repete o 3. Agora vamos para o próximo. O próximo divisor aqui, o menor divisor é 3. 1 a gente torna a repetir, o 5 não divide por 3 a gente repete, o 3 divide por 3 dá 1. Notem, o 4 nós podemos dividir por 4, mas não tem nenhum número aqui que seja divisível por 4, então a gente passa por 5. 5 dividido por 5 dá 1. Repetimos os dois. 1 aqui de baixo, repetimos, e aqui embaixo nós ficamos com 1, 1, 1. Quando chegarmos aqui no final com 1, 1, com todos os números daqui de baixo em 1, é que não tem mais para onde dividir. E aí, depois de descobrirmos esses divisores, nós vamos fazer a multiplicação entre eles. Então, fica 2 vezes 2, 4, 4 vezes 3, 12, e 12 vezes 5, 60. Esse 60, esse valor de 60, corresponde ao mínimo múltiplo comum entre esses três números. Bom, o primeiro passo foi esse. Encontrarmos o mínimo múltiplo comum entre os denominadores. O segundo passo é reescrever as frações com o novo denominador. A gente vai reescrever todas as frações com o mesmo denominador. Olhe, 60, a gente vai colocar no lugar do 4, o 60 também no lugar do 5, 60 no lugar do 6. E aí vamos buscarmos agora os numeradores equivalentes para deixarmos a fração, toda ela, equivalente àquelas frações originais. Bom, encontrando os numeradores, para isso, o seguinte cálculo deverá ser feito. Para encontrar o numerador da primeira fração, divide o MVC pelo denominador da primeira fração e multiplique o resultado pelo seu numerador. O resultado obtido por este cálculo será o numerador da primeira fração, que possui um denominador igual ao MVC. Repita o procedimento para todas as frações presentes na soma ou subtração. É o que ele está dizendo. Nós vamos pegar esse mínimo múltiplo comum que encontramos, vamos dividir pelo denominador antigo, e depois vamos multiplicar pelo numerador. E aí a gente encontra o próximo ou o numerador de cada fração. Então fica como? Nesse caso, 60 dividido por 4 dá 15. 15 vezes 10, 150. Procederemos da mesma forma para a segunda fração. 60 dividido por 5 dá 12. 12 vezes 12, 144. 60 dividido por 6, 10. 10 vezes 3, 30. Note, o que nós acabamos de fazer foi descobrirmos uma fração equivalente a todas essas que estão aqui. Ou melhor, essa fração primeira é equivalente a essa daqui. Assim como essa fração aqui é equivalente a essa segunda. E essa terceira é equivalente aqui a essa terceira de cá. Bom, note que nós voltamos para aquele primeiro caso, onde é soma e subtração de frações com o mesmo denominador. E aí partimos para o quarto caso, para concluirmos esta operação. Olhe, soma e subtração de fração com o mesmo denominador. Como é que a gente faz? A gente simplesmente conserva
um denominador e faz as operações de soma e subtração com seus respectivos numeradores. Ó, 150 sobre 60, mais 144 sobre 60, menos 30 sobre 60. O 60, denominador igual, conservamos, e somamos os seus numeradores. 150 com 44 menos 30, 150 mais 144 menos 30, isso vai dar 264 sobre o denominador comum entre todas as frações. Então, o resultado dessa soma é 264 sobre 60. O resultado dessa soma aqui, dessas frações, 10 sobre 4 mais 2 sobre 5 menos 3 sobre 6, é 264 sobre 60. E assim se procede, chegamos ao final da soma e subtração de fração com denominadores diferentes. Pois é, hoje estudamos um pouco sobre fração e como proceder a soma e subtração de fração, tanto com denominadores iguais, tanto quanto com denominadores diferentes. Aqui está nossa referência e utilizamos para montarmos essa aula. Espero que tenham compreendido bem. Um abraço, fiquem todos com Deus.